Bom, hoje vamos falar sobre a obra O Diário de Anne Frank. Tá? Essa obra ela é de extrema importância, não apenas para aqueles que apreciam bons livros, boa literatura, mas também para aqueles que se interessam pela história da humanidade e também para aqueles que se interessam por psicologia, pedagogia, porque aqui dentro dessa obra, O Diário de Anne Frank, você tem exatamente as anotações feitas por uma menina, né, uma jovem de 13 a 15 anos de idade que padeceu, né, todas as situações mais desagradáveis que uma menina pode padecer, né, devido à época do nazismo, porque ela viveu durante o período do nazismo. A Anne Frank, ela era judia, né, e durante o período do nazismo, ela foi obrigada a se esconder, isso mesmo, ela foi obrigada, uma menina de 13 anos de idade, que foi obrigada a se esconder junto com a família dela e com mais alguns outros integrantes, teve que se esconder simplesmente pelo fato de ser uma judia. Então ela se escondeu, ela e a família dela e mais outras pessoas se esconderam, né? Foram morar em numa partezinha do escritório, né, de onde o pai dela trabalhava, foram morar próximo ao prédio dela, né, num lugarzinho onde o pai dela trabalhava, e lá ela tinha que sobreviver, lá ela comia, lá ela fazia as necessidades dela, lá, e aí lá ela resolve escrever no diário dela, né, tudo aquilo que ela estava passando, tudo aquilo que ela estava vivendo, todas as situações da vida dela, as opiniões dela, ela, enfim, ela anotou tudo, o que ela achava de tudo aquilo que ela estava vivendo, de tudo aquilo que ela estava passando. Né? Essa, para quem não sabe, é a Anne Frank, tá? Essa menina, ela passou situações terríveis, né? Terríveis. E ela morre no final do livro, ela morre, né? Em um campo de concentração. Uh, os personagens da obra, alguns personagens da obra que eu destaquei aqui, foi o Otto Frank, que é o pai, a Margot, que é a irmã, o Peter, que é o amor da vida de Anne, a Kitty, né, que é o próprio diário, né, ela dá um nome pro diário dela, o diário dela se chama Kitty, né, e é interessante que Anne Frank, quando ela termina o diário dela, ela termina o diário dela falando do dualismo existente na alma dela, né? Uma parte boa e uma parte que ela considerava má, né? A parte má, ela fala como sendo exterior, física, né? A parte boa, ela fala como sendo do interior dela. Isso é interessante, essa questão do dualismo, né? O que mais que a gente pode falar sobre essa obra? Né? A descrição de Anne Frank acerca da descoberta do corpo dela. Em uma das páginas dela, né, como ela tinha 13 anos de idade, ela começou a falar sobre as transformações que havia no corpo dela, que ela começa a sentir no próprio corpo. Impressionante, impressionante. Quer dizer, ela começa a falar dos desejos dela, os desejos internos dela, né? Que ela desejava se conhecer melhor, enfim, várias questões, né? Ah, e uma das coisas interessantes sobre essa obra é que se nós fizermos, né, uma intertextualidade da obra O Diário de Anne Frank com alguma outra obra, sem dúvida alguma, vai ser com a obra O Processo de Franz Kafka, né? Porque na obra O Processo de Franz Kafka, tu tem exatamente a carta do Franz Kafka, né? Em que ele fala que o pai dele, né, era agressivo, era violento, que ele não gostava do pai, porque, enfim, várias questões, né? Uma hora dessas eu vou trazer aqui para vocês nesse canal a obra O Processo de Franz Kafka para a gente analisar junto. Mas uma das coisas que nós podemos relacionar entre a obra O Processo de Franz Kafka e a obra O Diário de Anne Frank é exatamente essa questão, né?
na obra O Diário de Anne Frank, a personagem principal, que é a Anne Frank, ela não tem uma relação muito boa com a mãe, né? E na obra O Processo, de Franz Kafka, ele não tem uma boa relação, o personagem principal não tem uma boa relação com o pai, né? Então, isso é uma coisa interessantíssima, quer dizer, no Diário de Anne Frank, não há uma boa relação da filha com a mãe, e na obra O Processo de Franz Kafka não há uma boa relação do filho com o pai, né? Então, em determinado momento, ela fala que ela adoraria, ela gostaria muito, muito mesmo, de sair daquela situação. Ela gostaria muito de ver o povo dela, o povo judeu, né, livres daquela situação de opressão, de ódio, enfim. E aqui tu tem a letra dela. Essa é a letra da Anne Frank. Tá? Essa letra, ela aparece no início da obra, tá? E ela aparece também no final da obra. Tá? Deixe-me ver aqui onde é que está. Aqui. Aparece aqui, ó, no finalzinho da obra. Tá? Então, isso é uma coisa interessantíssima, a letrinha dela. Tu tem, gente, uma coisa que eu gostaria assim, ó, de ressaltar nesse vídeo, assim, ó, não é um livro escrito por um autor literário, um intelectual, alguém assim com um nível acadêmico, ó, não, é uma obra escrita por uma menina de 13 anos de idade até os 15 anos de idade, escrevendo um diário. Entendeu? Ela não é uma personagem de algum autor, de algum grande poeta, ou de algum grande contista, ou de algum grande cronista, ou de algum grande romancista. Não, é uma obra, né? É um diário de uma menina, o diário de uma criança. É apenas o diário de uma menina de 13 anos de idade até 15 anos de idade. Ela começou a escrever o diário dela em 1942 e parou de escrever em 1944. Tá? De 12 de junho de 1942 até 1º de agosto de 1944. Entendeu? Foi ao longo desse período que a jovem Anne Frank escreveu em seu diário toda a tensão que a família Frank sofreu durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Ao fim de muitos dias de silêncio e medo aterrorizante, eles foram descobertos pelos nazistas e deportados para campos de concentração. Né? No final, a menina, né, a Anne Frank, né, ao lado da Margot, né, foram transportadas de Auschwitz no fim de outubro e levadas para Bergen-Belsen, campo de concentração perto de Hannover, na Alemanha. A epidemia de tifo, que irrompeu no inverno de 1944 a 1945, em consequência das péssimas condições de higiene, matou milhares de prisioneiros, incluindo Margot e uns dias depois Anne. Ela deve ter morrido no fim de fevereiro ou início de março, e os corpos das duas irmãs foram provavelmente enterradas nas valas comuns de Bergen-Belsen. O campo foi libertado por tropas inglesas em 12 de abril de 1945. Então, gente, é terrível, terrível. O que a menina descreve aqui nesse diário é terrível. Inclusive, interessante que tu tem aqui, uma das coisas que eu gostaria de ressaltar também, é que aqui aparece em uma das páginas do diário de Anne Frank, aparece aqui que o Brasil, né, nessa época, então é uma obra que tem importância para o Brasil também, por um motivo todo especial, né, que é o seguinte, ela descreve que em 1944, daí por aí, o número de analfabetos no Brasil, segundo a Anne Frank leu em um livro, era de 50% de analfabetos. Em outras palavras, metade do Brasil naquela época, isso em 1944, metade do Brasil era analfabeta. Então dá aqui para a gente tecer também, né, uma comparação entre a época de Anne Frank, né, em que haviam 50% de analfabetos no Brasil, né, e o nosso período atual. Né. Então é interessante isso, porque essa obra
por causa dessa citação, não apenas por causa da citação, é evidente que por vários outros motivos, mas para o Brasil em especial, quer dizer, depois que ela faz essa revelação, né, que ela leu num livro que lá num país chamado Brasil havia 50% de analfabetos, essa obra ela passa a ter uma importância também para, né, o Brasil, também para nós aqui, para a gente poder estabelecer essa comparação, né, entre o número de analfabetos que havia na época de Anne Frank e o número de analfabetos que existem hoje, né. Então, quer dizer, isso se encontra na página 303 aqui dessa obra aqui, ó. Na página 303, isso que eu estou falando. 303. Aqui, tá. Ela estava lendo um livro chamado Kaiser. Não. Ela estava lendo um livro, né? Um livro que falava sobre história, tá. E aí ela vai falar em determinado momento que o Brasil tem cerca de 50% tem 50% de analfabetismo. Ó. A taxa de analfabetismo, mais de 50%. E malária. Quer dizer, é impressionante. É impressionante. Vejo, para vocês não acharem que eu estou brincando. Tá aqui, ó, no livro. Tá? Sobre essa questão da taxa de analfabetismo do Brasil naquela época. De 1942 a 1944, isso. Quer dizer, é impressionante, impressionante, impressionante mesmo. Isso, essa questão. Então, uma questão interessante que eu gostaria de frisar aqui também é a questão do corpo, né? Aqui nesse livro fica evidente como na época de Anne Frank, era difícil falar sobre sexo, falar sobre sexualidade. Por exemplo, a maneira como o Peter, que era o amor da vida dela, um jovem mais ou menos da mesma idade que ela, a maneira como o Peter se manifesta em relação a ela, quer dizer, é interessante. Ele não sabia exatamente como era o corpo de uma mulher, né? Hoje em dia, um jovem da idade do Peter, tipo 14, 15 anos de idade por aí, já sabe, né? Porque a própria mídia, né, faz questão, mostra, assim, propagandas, né? Mas naquela época não tinha nada dessas coisas. Então, isso também é interessante. Quer dizer, vejam o fundo histórico dessa obra. Veja o fundo histórico, a importância histórica dessa obra. Veja também a importância psicológica dessa obra, porque narra a psique, né, de uma menina que estava passando por essa situação de estar na época da Segunda Guerra Mundial, próximo à Segunda Guerra Mundial, aquele período. Então, quer dizer, é uma obra rica, uma obra interessantíssima, escrita por uma menina, tá? De 13 anos de idade ela começou a escrever essa obra e encerrou com 15 anos de idade, porque mais tarde ela foi presa e levada para os campos de concentração, junto com a irmã dela, a Margot. Então é uma obra interessantíssima, vale a pena ser lida, vale a pena ser analisada. E essa edição que eu estou aqui é da chamada Best Bolso, tá? Edição Best Bolso, tá? Então, leiam essa obra, pessoal. É uma obra interessantíssima, interessantíssima mesmo, tá? Leiam essa obra. Essa menina sofreu pra valer, tá? Ela merece o nosso carinho, que a gente se lembre dela com todo respeito. Quer dizer, é uma obra interessantíssima, fascinante. Leiam essa obra, tá? Ela tem cerca de 373 páginas, tá? 373 páginas. Uma coisa interessante é o grande número de livros que a Anne Frank lia, que a Anne Frank estudava. Era uma menina esforçada, dedicada, uma boa aluna. Quer dizer, a maneira como ela sofreu, ninguém merecia ter sofrido o que essa menina aqui sofreu, tá? Então fica aí mais uma sugestão de leitura. Compartilhem esse vídeo, deem o joinha de vocês, coloquem o certinho de vocês aqui embaixo, assinem, né, se inscrevam para esse canal. Esse canal foi feito para vocês que gostam de bons livros, que gostam de boa leitura, assim como eu. Tá certo? Fica aí a sugestão, o Diário de Anne Frank. Um abraço.